Seja, por exemplo, o medo passivo. Vejo vir em minha direção um animal feroz. Minhas pernas fraquejam, meu coração bate mais devagar, empalideço, caio e desmaio. Nada parece menos adaptado do que essa conduta que me entrega sem defesa ao perigo. E, no entanto, é uma conduta de evasão. O desmaio é aqui um refúgio, mas não se pense que é um refúgio para mim, que busco me salvar, não ver mais o animal feroz. Não saí do plano irrefletido, mas, por não poder evitar o perigo pelas vias normais e pelos encadeamentos deterministas, eu o neguei. Quis aniquilá-lo. A urgência do perigo serviu de motivo para uma intenção aniquiladora que comandou uma conduta mágica. E realmente o aniquilei na medida em que estava em meu poder. São estes os limites de minha ação mágica sobre o mundo. Posso suprimi-lo como objeto de consciência, mas somente suprimindo a minha própria consciência. Não se pense de modo algum que a conduta fisiológica do medo passivo seja pura desordem. Ela representa a realização brusca das condições corporais que acompanham ordinariamente a passagem da vigília ao sono. A fuga no medo ativo é tida erradamente como uma conduta racional. Vê-se nela o cálculo curto, na verdade, de alguém que quer colocar entre si e o perigo a maior distância possível. Mas é compreender mal essa conduta, que seria então apenas prudência. Não fugimos para nos proteger, fugimos por não poder aniquilar-nos no desmaio. A fuga é um desmaio representado, é uma conduta mágica que consiste em negar o objeto perigoso com todo o nosso corpo, invertendo a estrutura vetorial do espaço onde vivemos, ao criar bruscamente uma direção potencial do outro lado. É o modo de esquecê-lo, de negá-lo. É da mesma maneira que os boxeadores noviços se lançam contra o adversário. Fechando os olhos, eles querem suprimir a existência de seus punhos, recusam percebê-los e com isso suprimem simbolicamente sua eficácia. Assim, revela-se-nos o verdadeiro sentido do medo. É uma consciência que visa negar, através de uma conduta mágica, um objeto do mundo exterior e que irá ao ponto de aniquilar-se para aniquilar o objeto com ela. A tristeza passiva é caracterizada, como se sabe, por uma conduta de abatimento, a diminuição do tônus muscular, palidez, resfriamento das extremidades. A pessoa vira-se para um canto e permanece sentada imóvel, oferecendo ao mundo a menor superfície possível. Prefere a penumbra à plena luz, o silêncio aos ruídos, a solidão de um quarto à multidão dos lugares públicos ou das ruas. Para ficar sozinho, dizem, com sua dor. Isso não é verdade, é de bom tom, com efeito, parecer meditar profundamente sobre a sua mágoa. Mas são raros casos em que se aprecia realmente a dor. A razão é bem outra. Tendo desaparecido uma das condições ordinárias de nossa ação, o mundo exige de nós que hajamos nele e sobre ele sem ela. As potencialidades que o povoam, trabalhos a fazer, pessoas a ver, atos da vida cotidiana a cumprir, permanecem em sua maior parte as mesmas. Só que os meios para realizá-las, os caminhos que sucam nosso espaço odológico mudaram. Por exemplo, se fiquei sabendo de minha ruína, não disponho mais dos mesmos meios, carro particular e etc., para realizá-los. Preciso substituir aqueles meios por novos, andar de ônibus, etc. E é precisamente o que eu não quero. A tristeza visa a suprimir a obrigação de buscar esses novos meios, de transformar a estrutura do mundo substituindo sua constituição presente por uma estrutura totalmente indiferenciada. Trata-se, em suma, de fazer o mundo uma realidade afetivamente neutra, um sistema em equilíbrio afetivo total, de abandonar os objetos com forte carga afetiva, de levá-los todos ao zero afetivo e, desse modo, apreendê-los como perfeitamente equivalentes e intercambiáveis. Em outras palavras, por não poder e querer realizar os atos que projetávamos, fazemos de modo que o universo nada mais exige de nós. Para tanto, podemos apenas agir sobre nós mesmos, ficar na penumbra, e o correlativo noemático dessa atitude é o que chamamos de sombrio. O universo é sombrio, isto é, de estrutura indiferenciada. Ao mesmo tempo, porém, tomamos naturalmente a posição recolhida, nos encolhemos. O correlativo noemático dessa atitude é o refúgio. O universo inteiro é monótono, mas precisamente porque queremos nos proteger de sua monotonia assustadora e ilimitada, constituímos um lugar qualquer num canto. É a única diferenciação na monotonia total do mundo, um trecho de muro, um pouco de obscuridade que nos dissimula sua imensidão sombria. A tristeza ativa pode assumir muitas formas, mas a que é citada por Janet
A psicastênica, que tem uma crise de nervos porque não quer fazer sua confissão, pode se caracterizar como uma recusa. Trata-se, antes de tudo, de uma conduta negativa que visa negar a urgência de certos problemas e a substituí-los por outros. A paciente quer sensibilizar Janet. Isso significa que quer substituir a atitude de espera impassiva que ele adota por uma atitude de atenção afetuosa, então utiliza seu corpo para levá-lo a isso, ao mesmo tempo colocando-se num estado tal que a confissão seria impossível. Ela põe fora de alcance o ato a fazer. Enquanto estiver possuída pelas lágrimas e os soluços, qualquer possibilidade de falar lhe é tirada. Aqui, portanto, a potencialidade não é suprimida, a confissão permanece por fazer, mas ela saiu do alcance da paciente. Ela não pode mais querer fazê-la, mas somente desejar fazê-la um dia. Assim, a paciente livrou-se do sentimento penoso de que o ato estava em seu poder, de que tinha liberdade de fazê-lo ou não. A crise emocional é aqui abandono de responsabilidade, a exagero mágico das dificuldades do mundo. Este conserva, portanto, sua estrutura diferenciada, mas aparece como injusto ou hostil, porque exige muito de nós. Isto é, mais do que é humanamente possível lidar. A emoção de tristeza ativa, nesse caso, é então comédia mágica de impotência. A paciente assemelha-se àquelas empregadas que, após terem introduzido ladrões na casa do patrão, se fazem atar por eles para que vejam bem que elas não podiam impedir esse roubo. Só que aqui a paciente ata-se a si mesma por inúmeros laços tênues. Dirão talvez que esse sentimento penoso de liberdade, do qual ela quer desembaraçar-se, é necessariamente de natureza reflexiva, mas não é o que pensamos, e basta observar para ver que não é assim. É o objeto que se apresenta como devendo ser criado livremente. É a confissão que se apresenta devendo e podendo ao mesmo tempo ser feita. Há naturalmente outras funções e outras formas da tristeza ativa. Não insistiremos na cólera, da qual falamos longamente, e que é talvez de todas as emoções aquela cujo papel funcional é o mais evidente. Mas que dizer da alegria? Cabe ela em nossa descrição? À primeira vista parece que não, pois o sujeito alegre não precisa defender-se contra uma mudança enfraquecedora contra o perigo. Mas convém distinguir, em primeiro lugar, entre alegria, sentimento, que representa um equilíbrio e um estado adaptado, e alegria, emoção. Ora, esta última, bem considerada, caracteriza-se por uma certa impaciência. Queremos dizer com isso que o sujeito alegre se comporta muito exatamente como um homem em estado de impaciência. Não fica inquieto, faz mil projetos, esboça condutas que abandona em seguida, etc., e que, de fato, sua alegria foi provocada pelo aparecimento do objeto de seus desejos. Anunciam-lhe que ganhou uma quantia importante, ou então ele vai rever alguém que ama e que não vê há muito tempo. Mas, embora esse objeto seja iminente, ele ainda não está aí, ainda não é dele. Uma certa duração separa do objeto. E mesmo se está aí, mesmo se o amigo tão desejado aparece na plataforma da estação de trens, mesmo assim, é um objeto que só se entrega aos poucos. Em breve, o prazer que temos de revê-lo vai se atenuar. Nunca conseguiremos tê-lo aí diante de nós como nossa propriedade absoluta e percebê-lo de uma só vez como uma totalidade. Tampouco teremos de uma só vez nossa nova riqueza como uma totalidade instantânea. Ela se entregará através de mil detalhes e, por assim dizer, por avaliações. A alegria é uma conduta mágica que tende a realizar por encantamento a posse do objeto desejado como totalidade instantânea. Essa conduta é acompanhada da certeza de que a posse será realizada cedo ou tarde, mas ela busca antecipar essa posse. As diversas atividades da alegria, assim como o aumento do tônus muscular, a ligeira vasodilatação, são animadas e transcendidas por uma intenção que visa ao mundo através delas. Este aparece como acessível, objeto de nossos desejos, e revela-se próximo e fácil de possuir. Cada gesto é uma aprovação mais marcada. Dançar, cantar de alegria representam condutas simbolicamente aproximativas, encantamentos. Através delas, o objeto que não se poderia ter realmente, senão por condutas prudentes e apesar de tudo difíceis, é possuído de uma só vez e simbolicamente. É assim, por exemplo, que um homem a quem uma mulher acaba de dizer que o ama, põe-se a dançar e a cantar. Ao fazer isso, desvia-se da conduta prudente e difícil que deveria seguir para merecer esse amor e fazê-lo crescer, mas realizar lentamente sua posse e, através de inúmeros detalhes, sorrisos, pequenas atenções, etc. Desvia-se mesmo da mulher, que representa, como realidade viva, precisamente o polo de todas essas condutas delicadas. Ele se dá um descanso, mais tarde dirá assim: por ora possui o objeto magicamente, a dança imita sua posse.
Contudo, não poderíamos nos contentar com essas poucas observações. Elas nos permitiram apreciar o papel funcional da emoção, mas ainda não sabemos muita coisa sobre sua natureza. Devemos assinalar primeiro que os poucos exemplos que acabamos de ver estão longe de esgotar a variedade das emoções. Pode haver muitos outros medos, muitas outras tristezas. Afirmamos apenas que todas acabam por constituir um mundo mágico, utilizando nosso corpo como meio de encantamento. Em cada caso, o problema é diferente, as condutas são diferentes. Para compreender sua significação e sua finalidade, seria preciso conhecer e analisar cada situação em particular. De uma maneira geral, não há 4 grandes tipos de emoções, há muito mais, e classificá-los seria um trabalho útil e fecundo. Por exemplo, se o medo do tímido transforma-se subitamente em cólera, mudança de conduta motivada por uma mudança de situação, essa cólera não é uma cólera do tipo banal, ela é medo ultrapassado. Isso não quer dizer que seja redutivo de algum modo ao medo. Simplesmente ela retém o medo anterior e faz ele entrar em sua própria estrutura. Mas só quando estivermos convencidos da estrutura funcional da emoção é que chegaremos a compreender a infinita variedade das consciências emocionais. Por outro lado, convém insistir num fato capital. As condutas puras e simples não são a emoção, como tampouco a pura e simples consciência dessas condutas. Se fosse assim, o caráter finalista da emoção apareceria bem mais claramente e, além disso, a consciência poderia facilmente livrar-se delas. Aliás, há emoções falsas que são apenas condutas. Se me dão um presente que só me interessa em parte, pode ocorrer que eu exteriorize uma alegria intensa, bata palmas, salte e dance. Mas será uma comédia, deixar-me-ei levar um pouco, seria inexato dizer que não estou alegre. No entanto, minha alegria não é verdadeira. Vou abandoná-la e afastá-la de mim tão logo meu visitante for embora. Isso é exatamente o que concordaremos em chamar alegria falsa, ao lembrarmos que a falsidade não é uma característica lógica de certas proposições, mas uma qualidade existencial. Do mesmo modo, posso ter falsos medos, falsas tristezas. Esses estados falsos distinguem-se, apesar de tudo, dos atos do ator. O ator imita a alegria e a tristeza, mas não está alegre nem triste, porque essas condutas se dirigem a um universo fictício. Ele imita a conduta, mas não se conduz. Nos diferentes casos de emoções falsas que acabo de citar, as condutas não são sustentadas por alguma coisa. Elas existem sozinhas e são voluntárias. Mas a situação é verdadeira, e a concebemos como exigindo tais condutas. Assim, através dessas condutas, orientamos magicamente certas qualidades para objetos verdadeiros, mas essas qualidades são falsas. Não se deve entender por isso que elas sejam imaginárias, nem tampouco que devem necessariamente desaparecer mais tarde. Sua falsidade vem de uma fraqueza essencial, que se apresenta como violência. A aprovação do objeto que acabo de me dar existe muito mais como exigência do que como realidade. Possui uma espécie de realidade parasitária que sinto claramente. Sei que faço ela aparecer no objeto por uma espécie de fascinação. Se interrompo meus encantamentos, ela desaparecerá em seguida. A verdadeira emoção é muito diferente, é acompanhada de crença. As qualidades intencionadas para os objetos são percebidas como verdadeiras. O que se deve entender exatamente por isso? Mais ou menos o seguinte, que a emoção é sofrida. Não se pode sair dela à vontade, ela se esgota espontaneamente, mas não podemos interrompê-la. Além disso, as condutas reduzidas a si mesmas apenas desenham esquematicamente no objeto a qualidade emocional que lhe conferimos. Uma fuga que fosse simplesmente correria não seria suficiente para constituir o objeto como horrível. Ou melhor, ela conferiria a ele a qualidade formal e horrível, mas não a matéria dessa qualidade. Para sentirmos realmente o horrível, não basta apenas imitá-lo. É preciso que sejamos enfeitiçados, excedidos por nossa própria emoção. É preciso que o quadro formal da conduta seja preenchido por algo de opaco e de pesado, e que lhe serve de matéria. Compreendemos aqui o papel dos fenômenos puramente fisiológicos. Eles representam o cérebro da emoção, são fenômenos de crença. Certamente, eles não devem ser separados da conduta. Em primeiro lugar, apresentam com ela uma certa analogia. A diminuição do tônus no medo e na tristeza, as vasoconstrições, os distúrbios respiratórios simbolizam bastante bem com uma conduta que visa negar o mundo ou descarregá-lo de seu potencial, a fronteira entre os distúrbios puros e as condutas. Enfim, eles compõem com a conduta uma forma sintética total e não poderiam ser estudados por si mesmos. O erro da teoria periférica é precisamente ter-os considerado de maneira isolada. No entanto, eles não são redutíveis a condutas. Pode-se parar de fugir, não de tremer. Posso, por um violento esforço,
levantar-me da cadeira, desviar meu pensamento do desastre que me oprime e pôr-me a trabalhar. Minhas mãos continuarão geladas. Deve-se considerar, portanto, que a emoção não é simplesmente representada, não é um comportamento puro, é um comportamento de um corpo que se acha num certo estado. O simples estado não provocaria o comportamento. O comportamento sem o estado é comédia, mas a emoção aparece no corpo perturbado que mantém uma certa conduta. A perturbação pode sobreviver à conduta, mas a conduta constitui a forma e a significação da perturbação. Por outro lado, sem essa perturbação, a conduta seria significação pura e esquema afetivo. Estamos claramente diante de uma forma sintética. Para crer nas condutas mágicas, é preciso estar perturbado. Para compreender bem um processo emocional, a partir da consciência, convém lembrar o caráter duplo do corpo, que é, por um lado, um objeto no mundo e, por outro, a experiência vivida e imediata da consciência. Assim podemos compreender o essencial. A emoção é um fenômeno de crença. A consciência não se limita a projetar significações afetivas no mundo que a cerca. Ela vive o mundo novo que acaba de constituir. Vive-o diretamente, interessa-se por ele, admite as qualidades que as condutas esboçaram. Isso significa que, quando todos os caminhos estão barrados, a consciência precipita-se no mundo mágico da emoção, precipita-se por inteiro, degradando-se. Ela é nova consciência diante do mundo novo, e é com o mais íntimo nela que ela constitui com essa presença a si mesma, sem distância de seu ponto de vista sobre o mundo. A consciência que se emociona assemelha-se muito à consciência que adormece. Esta, como aquela, lança-se no mundo novo e transforma seu corpo como totalidade sintética, de modo que ela possa viver e aprender esse mundo novo através dele. Em outras palavras, a consciência muda de corpo, ou, se preferirem, o corpo, enquanto ponto de vista sobre o universo imediatamente inerente à consciência, põe-se no nível das condutas. Eis porque as manifestações fisiológicas são, no fundo, distúrbios de uma grande banalidade. Assemelham-se aos da febre, da angina do peito, da superexcitação artificial, etc. Representam simplesmente a perturbação total e vulgar do corpo enquanto tal. Somente a conduta decidirá se a perturbação será diminuição de vida ou crescimento. Em si mesma ela é nada, representa apenas um obscurecimento do ponto de vista da consciência sobre as coisas, enquanto a consciência realiza e vive espontaneamente esse obscurecimento. Convém, naturalmente, entender esse obscurecimento como um fenômeno sintético sem partes, mas como, por outro lado, o corpo é a coisa entre as coisas, uma análise científica poderá distinguir no corpo biológico, no corpo coisa, distúrbios localizados desse ou daquele órgão. Assim, a origem da emoção é uma degradação espontânea e vivida da consciência diante do mundo. O que ela não pode suportar de uma certa maneira, procura captar de outra maneira, adormecendo, aproximando-se das consciências do sono, do sonho, da histeria. E a perturbação do corpo não é senão a crença vivida da consciência, enquanto ela é vista do exterior. Só que é preciso observar que a consciência não tem, teticamente, consciência de si mesma como degradando-se para escapar à pressão do mundo. Tem apenas consciência posicional da degradação do mundo, que passa ao nível mágico. O fato é que ela é consciência não tética de si. É nessa medida, e nessa medida apenas, que se pode dizer de uma emoção que ela não é sincera. Portanto, não é nada surpreendente que a finalidade da emoção não seja admitida por um ato de consciência no seio da emoção mesma. Essa finalidade, no entanto, não é inconsistente. Ela se esgota na constituição do objeto. Que a consciência é vítima de sua própria armadilha, precisamente porque vive um novo aspecto do mundo acreditando nele, ela é apanhada em sua própria crença, exatamente como no sonho, na histeria. A consciência da emoção é cativa, mas não se deve entender por isso que um existente qualquer exterior a ela a teria encadeado. Ela é cativa dela mesma, no sentido de que não domina essa crença que se esforça por viver. E isso precisamente porque ela a vive, porque se absorve em vivê-la. Não se deve imaginar a espontaneidade da consciência no sentido de que ela seria sempre livre para negar alguma coisa no momento mesmo em que admitiria essa coisa. Uma tal espontaneidade seria contraditória. A consciência se transcende por essência. É impossível, portanto, retirar-se nela para duvidar que está fora no objeto. Ela não se conhece senão no mundo, e a dúvida só pode ser, por natureza, a constituição de uma qualidade existencial do objeto. O duvidoso, uma atividade reflexiva de redução, isto é, o próprio de uma nova consciência dirigida à consciência posicional. Assim, como a consciência vive o mundo mágico no qual se lançou, ela tende a perpetuar esse mundo onde é cativa. A emoção tende a perpetuar-se. É nesse sentido que se pode dizer a sofrida. A consciência emociona-se sobre sua emoção, ela exagera. Quanto mais se foge, mais se tem medo. O mundo mágico desenha-se, toma forma,
depois fecha-se em torno da consciência e a comprime. Ela não pode querer escapar, pode buscar fugir do objeto mágico, mas fugir é dar-lhe uma realidade mágica, ainda mais forte. E esse caráter mesmo de catividade a consciência não realiza em si mesma. Ela o percebe nos objetos. Os objetos são cativantes. Eles encandeiam, apoderam-se da consciência. A libertação deve vir de uma reflexão purificadora ou de um desaparecimento total da situação emocionante. No entanto, e assim como a emoção não seria tão absorvente se apreendesse no objeto apenas a exata contraparte do que ela é noeticamente. Por exemplo, a esta hora, sob esta luz, em tais circunstâncias, esse homem é terrificante. O que é constitutivo da emoção é que ela capta no objeto algo que excede infinitamente. Com efeito, ao mundo da emoção, todas as emoções têm em comum fazerem aparecer um mesmo mundo cruel, terrível, sombrio, alegre, etc., mas no qual a relação das coisas com a consciência é sempre exclusivamente mágica. Deve-se falar de um mundo da emoção como se fala de um mundo do sonho ou dos mundos da loucura. O mundo, isto é, sínteses individuais que mantêm entre si relações e que possuem qualidades. Ora, toda qualidade só é conferida a um objeto por uma passagem ao infinito. Essa cor cinza, por exemplo, representa a unidade de uma infinidade de avaliações reais e possíveis, algumas das quais serão cinza-verde, cinza, visto a uma certa luz, cinza, escuro, etc. Do mesmo modo, as qualidades que a emoção confere ao objeto e ao mundo, ela os confere ad eternum. Por certo, se percebo bruscamente um objeto como horrível, não afirmo explicitamente que ele permanecerá horrível para sempre. Mas simples afirmação do horrível como qualidade substancial do objeto já é, nela mesma, uma passagem ao infinito. Agora, o horrível está na coisa, no coração da coisa, é sua textura afetiva, é constitutivo dela. Assim, através da emoção, uma qualidade esmagadora e definitiva da coisa nos aparece. E é isso o que ultrapassa e mantém nossa emoção. O horrível não é apenas o estado atual da coisa, é a ameaça quanto ao futuro, estende-se por todo o porvir e o obscurece, é a revelação sobre o sentido do mundo. Assim, em cada emoção, uma série de pretensões afetivas dirige-se a um futuro para constituí-lo sob aspecto emocional. Vivemos emotivamente uma qualidade que nos penetra, que sofremos e que nos ultrapassa de parte a parte. No instante, a emoção é arrancada de si mesma, transcende-se, não é episódio banal de nossa vida cotidiana, é a intuição do absoluto. É o que explica as emoções finas. Nestas, por uma conduta apenas esboçada, por uma leve oscilação de nosso estado físico, apreendemos uma qualidade objetiva do objeto. A emoção fina não é a apreensão de um desagradável leve, de um admirável reduzido, de um sinistro superficial. É um desagradável, um admirável, um sinistro entrevistos, captados através de um véu. É uma intuição obscura e que se apresenta como tal. Mas o objeto está aí, ele espera e amanhã, talvez, o véu se afaste e o veremos em plena luz. É assim que podemos ficar muito pouco emocionados se entendemos por isso as perturbações do corpo ou as condutas, e, no entanto, apreender por uma leve depressão nossa vida inteira como sinistra. O sinistro é total, sabemos que é profundo, mas por hoje apenas o entrevemos. Nesse caso, e em muitos outros semelhantes, a emoção se apresenta como muito mais forte do que é realmente, pois percebemos um sinistro profundo através dela. Naturalmente, as emoções finas diferem radicalmente das emoções fracas, que são captadas por um caráter afetivo leve da coisa. É a intenção que diferencia a emoção fina e a emoção fraca, pois a conduta e o estado somático podem ser idênticos em ambos os casos, mas essa intenção, por sua vez, é motivada pela situação. Essa teoria da emoção não explica certas reações bruscas de horror e de admiração que às vezes se apoderam de nós diante de objetos surgidos de repente. Por exemplo, um rosto assustador aparece de súbito e cola-se à vidraça da janela. Sinto-me invadido de terror. Aqui, evidentemente, não há conduta a assumir. Parece que a emoção não tem finalidade. De uma maneira geral, aliás, a percepção do horrível em situações ou nos rostos tem algo de imediato e não se acompanha ordinariamente de fuga ou desmaio, nem mesmo de solicitação à fuga. Se refletirmos sobre isso, trata-se de fenômenos muito particulares, mas que podem receber uma explicação compatível com as ideias que acabamos de expor. Vimos que na emoção, a consciência se degrada e transforma bruscamente o mundo determinado em que vivemos no mundo mágico. Mas há uma recíproca. É o próprio mundo que às vezes se revela à consciência como mágico, quando esperávamos determinado. Com efeito, não se deve pensar que o mágico seja uma qualidade efêmera que colocamos no mundo, ao sabor de nossos humores. Há uma estrutura existencial do mundo que é mágica. Sobre esse assunto, não queremos nos estender aqui, reservando-nos
para tratá-lo noutra parte, mas podemos desde já fazer observar que a categoria mágica rege as relações interpsíquicas dos homens em sociedade e, mais precisamente, nossa percepção de outrem. O mágico, diz além, é o espírito arrastando-se entre as coisas, isto é, uma síntese irracional de espontaneidade e de passividade. É uma atividade interna, uma consciência passivada. Ora, é precisamente dessa forma que outrem nos aparece, e isso não por causa de nossa posição em relação a ele, não pelo efeito de nossas paixões, mas por necessidade de essência. De fato, a consciência só pode ser objeto transcendente ao sofrer a modificação de passividade. Voltaremos mais tarde a essas observações, e esperamos mostrar que elas se impõem ao espírito. Assim, o homem é sempre um feiticeiro para o homem, e o mundo social é primeiramente mágico. Não é impossível formar do mundo interpsicológico uma noção determinista, ou construir sobre esse mundo mágico superestruturas racionais, mas desta vez são elas que são efêmeras e sem equilíbrio, são elas que desmoronam quando o aspecto mágico dos rostos, dos gestos, das situações humanas é demasiado forte. O que acontece então quando caem as superestruturas laboriosamente construídas pela razão e o homem se vê bruscamente mergulhado de novo na magia original? É fácil de adivinhar. A consciência percebe o mágico como mágico, vive-o como força, como tal. As categorias de ambíguo, de inquietante, etc., designam o mágico enquanto vivido pela consciência, enquanto ele solicita a consciência para vivê-lo. A passagem brusca de uma apreensão racional do mundo a uma percepção do mesmo mundo como mágico, se é motivada pelo próprio objeto e se for acompanhada de um elemento desagradável, é o horror. Se for acompanhada de um elemento agradável, será a admiração. Citamos esses dois exemplos, há naturalmente muitos outros casos. Assim, há duas formas de emoção, conforme somos nós que constituímos a magia do mundo como sucedâneo a uma atividade determinista, que não pode se realizar. Ou conforme é o próprio mundo, que não pode se realizar. É o próprio mundo que se revela bruscamente mágico ao redor de nós. No horror, por exemplo, percebemos a súbita derrubada das barreiras deterministas. O rosto que aparece atrás da vidraça, tomamo-lo inicialmente como pertencendo a um homem que deveria empurrar a porta e dar 30 passos para chegar até nós. Mas ao contrário, passivo como está, ele se apresenta como agindo à distância. Para além da vidraça, está em ligação imediata com o nosso corpo. Vivemos e sofremos sua significação, e é com nossa própria carne que a constituímos, mas ao mesmo tempo essa significação se impõe. Ela nega a distância e entra em nós. A consciência mergulhada nesse mundo mágico arrasta o corpo a ele, na medida em que o corpo é crença. Ela crê. As condutas que dão sentido à emoção não são mais as nossas. É a expressão do rosto, são os movimentos do corpo do outro, que vêm formar um todo sintético com a perturbação de nosso organismo. Reencontramos aqui, portanto, os mesmos elementos e as mesmas estruturas que descrevíamos há pouco. Só que a magia primeira e a significação da emoção vêm do mundo, não de nós mesmos. Naturalmente, a magia como qualidade real do mundo não é estritamente limitada ao humano. Ela se estende às coisas, na medida em que estas podem se apresentar como humanas. Sentido inquietante de uma paisagem, de certos objetos, de um quarto que conserva o vestígio de um visitante misterioso, ou trazem a marca do psíquico. Naturalmente, também, essa distinção entre dois grandes tipos de emoção não é absolutamente rigorosa. Há com frequência mistura dos dois tipos, e as emoções, em sua maior parte, são impuras. É assim que a consciência, ao realizar por finalidade espontânea um aspecto mágico do mundo, pode criar a ocasião de se manifestar como uma qualidade mágica real. E, reciprocamente, se o mundo se apresenta como mágico de uma maneira ou de outra, pode ser que a consciência especifique e complete a constituição dessa magia, espalhando-a por toda a parte, ou, ao contrário, a concentre e a reforce num único objeto. De todo modo, convém notar que a emoção não é uma modificação acidental de um sujeito que, por sua vez, estaria mergulhado num mundo inalterado. É fácil ver que toda apreensão emocional de um objeto amedrontador, irritante, entristecedor e etc., só pode ocorrer sobre o fundo de uma alteração total do mundo. Com efeito, para que um objeto apareça como temível, é preciso que ele se realize como presença imediata e mágica diante da consciência. Por exemplo, é preciso que o rosto que apareceu a 10 metros de mim atrás da janela seja vivido como imediatamente presente a mim em sua ameaça. Mas isso só é possível, precisamente, no ato de consciência que destrói todas as estruturas do mundo que podem repelir o mágico e reduzir o acontecimento a justas proporções. Por exemplo, é preciso que a janela, como objeto que deve primeiro ser rompido, que os 10 metros como distância que deve primeiro ser transpostas, sejam aniquilados.
Isso não quer dizer que a consciência e seu terror aproxime o rosto no sentido de que eu reduziria a distância desse rosto a meu corpo. Reduzir a distância é ainda pensar segundo a distância. Do mesmo modo, ainda que o sujeito amedrontado possa pensar da janela, pode-se rompê-la facilmente, pode-se abri-la do lado de fora, serão apenas interpretações racionais que ele propõe de seu medo. Em realidade, a janela e a distância são percebidas ao mesmo tempo, no ato pelo qual a consciência percebe o rosto atrás da janela. Mas nesse ato mesmo de percebê-lo, elas são desarmadas de seu caráter de utensílios necessários. São percebidas de outro modo. A distância não é mais percebida como distância, porque não é mais percebida como o que se deve percorrer primeiro. É percebida como o fundo unitário do horrível. A janela não é mais percebida como o que deve ser aberto primeiro. É percebida como o quadro do rosto terrível. E de uma maneira geral, regiões se organizam em torno de mim a partir das quais o horrível se anuncia, pois o horrível não é possível no mundo determinista dos utensílios. O horrível só pode aparecer no mundo tal que seus existentes sejam mágicos na natureza deles e que os recursos possíveis contra os existentes sejam mágicos. É o que mostra bastante bem o universo do sonho, no qual portas, fechaduras, muralhas, armas não são recursos contra as ameaças do ladrão ou do animal feroz, porque são percebidos num ato unitário de horror. E como o ato que as desarma é o mesmo que aquele que as cria, vemos assassinos atravessar essas paredes e essas portas. Pressionamos em vão o gatilho do revólver, o tiro não dispara. Em uma palavra, perceber um objeto qualquer como horrível é percebê-lo sobre o fundo de um mundo que se revela como sendo já horrível. Assim, a consciência pode ser no mundo de duas maneiras diferentes. O mundo pode aparecer-lhe como um complexo organizado de utensílios, tais que, se quisermos produzir um efeito determinado, basta agir sobre elementos determinados do complexo. Nesse caso, cada utensílio remete a outros utensílios e à totalidade dos utensílios. Não há ação absoluta nem mudança radical que se possa introduzir imediatamente nesse mundo. É preciso modificar um utensílio particular, e isso por meio de um outro utensílio, que remete, por sua vez, a outros utensílios, e assim por diante, ao infinito. Mas o mundo pode também aparecer à consciência como uma totalidade não utensílio, isto é, modificável, sem intermediário e por grandes massas. Nesse caso, as classes do mundo agirão imediatamente sobre a consciência. Elas estão presentes a ele sem distância. Por exemplo, o rosto que nos amedronta, através da vidraça, age sobre nós sem utensílios. Não é necessário que uma janela se abra, que um homem salte dentro do quarto, caminhe sobre o soalho. E, reciprocamente, a consciência visa combater esses perigos, ou modificar esses objetos sem distância e sem utensílios, por modificações absolutas e maciças do mundo. Esse aspecto do mundo é inteiramente coerente, é o mundo mágico. Chamaremos a emoção uma queda brusca da consciência no mágico. Ou, se preferirem, a emoção quando o mundo dos utensílios desaparece bruscamente e o mundo mágico aparece em seu lugar. Portanto, não se deve ver na emoção uma desordem passageira do organismo e do espírito que viria perturbar de fora a vida psíquica. Ao contrário, trata-se do retorno da consciência e atitude mágica, uma das grandes atitudes que eles são essenciais, com o aparecimento de um mundo correlativo, o mundo mágico. A emoção não é um acidente, é um modo de existência da consciência, uma das maneiras como ela compreende seu ser no mundo. Junto à emoção, uma consciência reflexiva pode sempre se dirigir. Nesse caso, a emoção aparece como uma estrutura da consciência. Ela não é qualidade pura e indizível, como é o vermelho cor de tijolo ou a impressão pura de dor, e como ela deveria ser segundo a teoria de James. Ela tem um sentido, ela significa alguma coisa para a minha vida psíquica. A reflexão purificadora da redução fenomenológica pode compreender a emoção na medida em que ela constitui o mundo sob forma mágica. Acho detestável porque estou furioso, mas essa reflexão é rara e necessita motivações especiais. Geralmente, dirigimos junto à consciência emotiva uma reflexão cúmplice que percebe certamente a consciência como consciência, mas enquanto motivada pelo objeto. Estou furioso porque ele é detestável. É a partir dessa reflexão que